E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ellison e esse é mais um vídeo para a disciplina Defeito em Sólidos, ministrada pelo professor Dr. Marcos Vinícius. Essa é a nossa segunda atividade. E nessa segunda atividade eu venho trazer um artigo que fala da técnica de microscopia para o estudo de defeitos em algum material. Então, o artigo que eu escolhi foi esse que tem como título Ajustando a vida útil da fotoluminescência de conversão ascendente desse fluoreto aqui, né? O fluoreto de sódio e ítrio dopados com itérbio, érbio e, e alterando, né, variando a codopagem de gadolínio. Então vamos lá. Então o roteiro da apresentação, né, seguirá basicamente como o artigo apresentou, uma introdução, objetivos, metodologia, resultados e as conclusões. Então, o artigo escolhido foi esse aqui, né, publicado aí há pouco tempo, em 2018. Né, e os autores, o principal autor é isso aqui, Heng Kim, e tem os outros colaboradores. Então, esse artigo aqui foi o artigo escolhido para esta apresentação. Então, aqui na introdução, né, eu vou começar falando um pouco de nanopartículas de conversão ascendente, que é o tema que o artigo traz, basicamente. Ele vai fazer um melhoramento nas propriedades dessas nanopartículas, né? E eu vou começar definindo elas. Bom, então essas nanopartículas eu vou chamar, né, através dessa sigla aqui, que como os autores sugeriram, que é uma abreviação, né, do inglês dessa frase aqui, Application Nanoparticles. Então elas representam, né, uma classe de materiais ópticos não lineares que podem converter radiação de baixa energia em radiação de alta energia. Então essa é a principal propriedade dessa classe de materiais, né, que é uma propriedade bastante atrativa e por isso tem despertado bastante interesse, né, no meio científico para o melhoramento, né, o aprimoramento dessas propriedades. E essa propriedade aqui, né, como nós que trabalhamos muito com fotoluminescência, né, ela vai um pouco contra aquela ideia de Stokes, né? Mas além dessa propriedade principal, né, essa característica principal, esse tipo de material apresenta outras propriedades que são bastante notáveis, que torna esses materiais grandes promissores para diversas aplicações. Então, algumas dessas propriedades são essas aqui: a emissão nítida, baixo sinal de fundo, tempo de decaimento, que é relativamente mais alto do que os outros materiais, e a largura da banda de emissão acentuada. Então, aqui são algumas propriedades que os autores lá eles citam, né, no artigo. E as principais aplicações para esse material são essas aqui. Na verdade, esses materiais, essas nanopartículas, elas são mais aplicadas, né, na biologia e na medicina. Aqui temos as principais aplicações, que é imagens biológicas, detecção molecular, optoeletrônica, conversores espectrais, né, que também já está ligado a essa outra aplicação aqui, que é agente coletor de luz solar. E também, né, como eu falei, na medicina, administração de medicamento. Então, aqui são algumas aplicações, né? Existem outras, mas eu coloquei aqui as principais para esse material. E esse leque aumenta aí devido à alta estabilidade fotoquímica e à baixa toxicidade que esses materiais apresentam. Então, esse leque de aplicações aqui acaba aumentando. Então, nesse slide aqui eu trago a problemática, né? Qual é o problema que os autores eles propõem e tentam resolver. Então eu vou começar aqui falando da multiplexação eficiente, que os autores eles falam que para realizar
né, a multiplexação eficiente é necessário que o material cumpra alguns requisitos, né? Inclusive, um desses requisitos é o tempo de vida útil de emissão, né, luminescente. Por quê? Porque a maioria dos materiais, né, que são utilizados para esse fim, eles exibem apenas uma vida útil na ordem de nanosegundos. Então esse tempo aí ele é muito curto, né, para a identificação da interferência fluorescente de alguns fótons, né? Então, uma dessas vantagens, né, para substituir esse tipo de material é justamente o tempo que as nanopartículas de conversão ascendente elas possuem, né, um tempo de vida que chega até microsegundos, milissegundos. Então, aqui foi o que eu acabei de dizer, né, nesse tópico aqui, o que eu acabei de falar agora. E algumas desvantagens que eles falam também desse material é justamente essa daqui, porque ele ainda continua apresentando uma baixa eficiência de conversão AP, né? E uma outra desvantagem é esse rendimento quântico aqui, que várias pesquisas têm sido feitas para aprimorar, né, esses problemas aí que esses materiais eles apresentam e que tornam eles limitados para outras aplicações. E uma das estratégias que tem sido utilizadas para melhorar essa propriedade, essas duas propriedades aí, é a modificação na área superficial, onde em outros trabalhos já foi demonstrado, né, que foi efetivo alterando, modificando, né, a superfície. Então, para você estudar defeitos na superfície, adivinha qual técnica ele vai utilizar? Exatamente, microscopia eletrônica, né, que é o objetivo dessa apresentação, que é falar, que é utilizar, né, a microscopia eletrônica para o estudo de algum material, estudar os defeitos, né, de algum material. Então, aqui na parte de objetivos, eu selecionei aqui 4 objetivos principais que eu pude perceber no trabalho, né, desses autores. Então, o primeiro foi sintetizar um conjunto dessas nanopartículas através do processo hidrotérmico. Foi esse aqui o processo que eles utilizaram, né? Eles utilizaram esse processo e aplicaram um tratamento térmico de 200 graus Celsius durante 20 horas. E um outro objetivo é utilizar a estratégia de dopagem fácil, né, de gadolínio, na verdade é uma codopagem, observar como a variação dessa codopagem ela interfere na morfologia e também em outras propriedades, como por exemplo na vida útil da fotoluminescência. Bom, aqui nessa parte de metodologias, né, como eu falei para vocês, eles utilizaram um método hidrotérmico para produzir o material, né, para produzir esse material aqui, e com diferentes concentrações de gadolínio, substituindo aqui no sítio do ítrio. Eu já tinha falado disso aqui também, sintetizado a 200 graus Celsius por 20 horas. E aí, para caracterizar esses materiais, eles utilizaram difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura e medidas de fotoluminescência. Foram essas técnicas aqui que eles utilizaram para produzir, né, o trabalho. Bom, na parte de resultados, temos aqui a primeira medida, né, que o artigo apresenta, que são medidas de difração de raio-x, onde é possível observar que ocorreu aqui a coexistência de duas fases quando você não tem, né, gadolínio. Na verdade, ele fez aqui, no total, 4 amostras. Uma sem gadolínio, né, e outras 3 variando essa concentração de gadolínio. Então, aqui, o que foi que ele observou? Na amostra que não tinha gadolínio, ocorreu a coexistência da fase cúbica e da fase hexagonal, né, do fluoreto, que está aqui indicado por esses pontinhos laranja. E com a dopagem, né, com a incorporação do gadolínio, a fase apresentada é somente hexagonal. Ou seja, isso sugere que os íons de gadolínio
né, eles, como codopantes, eles podem efetivamente induzir a uma transição de fase cúbica para hexagonal, né, sob essas mesmas condições de síntese que o material foi produzido. Tá, foi isso aqui que eu acabei de falar. Uma outra conclusão que os autores chegaram dessa medida foi esse deslocamento dos picos para ângulos mais baixos, em função da concentração, né, dos íons de gadolínio. Faltou aqui um 3 mais, erro de digitação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como os íons de gadolínio eles foram substituídos, né, na matriz aqui, no lugar do ítrio, né, esses íons aqui eles são maiores. Então isso vai provocar a expansão do volume, né, das células unitárias. O volume e os parâmetros de rede da célula unitária. Por quê? Porque esse íon aqui ele é maior do que o íon de ítrio. E isso vai refletir nas medidas de difração de raio-x. Ou seja, você vai ter um pequeno deslocamento, né, dos picos de difração para ângulos mais baixos. Bom, e essa daqui agora é a principal medida, é a medida que eu tenho mais interesse, né, em apresentar, já que é o principal objetivo dessa atividade. E nessa figura aqui, nós temos aqui uma medida de microscopia eletrônica de varredura, que foi utilizada para estudar o tamanho, né, e a fase das partículas. Que lá no artigo ele fala, né, que é para estudar o tamanho dos cristalitos e a fase do cristalito. Né, e aqui ele não colocou especificamente a escala dessa figura, mas ele fala lá no texto que essa barrinha aqui equivale a 500 nanômetros. Aí essa figura aqui, ela é a amostra que não tem gadolínio. Essa daqui tem 30%, essa 50% e essa 70% de gadolínio. E aí a primeira conclusão é que, através dessas medidas, foi possível observar que, com a concentração de gadolínio, ocorreu a diminuição relativa do tamanho. Ou seja, essas duas amostras aqui apresentaram, né, menores tamanhos em função da concentração de gadolínio. Além disso, com o aumento da concentração, todos os tópicos que eu for colocando aqui, eu estou falando em relação, em função, né, da variação da concentração do gadolínio. A morfologia ela é menos homogênea, né, com o aumento da concentração. Ou seja, essa morfologia aqui, ela dessas duas figuras aqui, que tem a maior concentração de gadolínio, são as menos homogêneas. Além disso, o material que tem a maior concentração de gadolínio apresenta uma menor cristalinidade. Isso aqui dá para você observar lá nas medidas de difração. Você tem indícios lá que isso aqui acontece. E com o aumento também dessa concentração, ocorre também o aumento de impurezas superficiais. Também defeitos da rede. Isso pode alterar a energia originária do fono, né, da matriz hospedeira. Aumento de defeitos na rede. Tá, isso aqui, esse tópico eu já falei também, acabei de falar. E, né, com o aumento da concentração também, é observado uma coisa bastante interessante, né, uma coisa curiosa. Que esses tubos aí hexagonais, eles têm um centro... Essa face aqui ela é modificada em função da concentração de gadolínio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os autores aumentaram aqui a concentração de gadolínio no material, essa face aqui final, ela foi um pouco, vamos dizer assim, deformada. Né? Ela teve um formato convexo aqui no centro, né? Um formato côncavo. Isso é possível observar com o aumento da concentração do gadolínio, né? Através dessa técnica de microscopia. E a amostra, né? Vamos dizer, a concentração ideal para que a morfologia fosse mais homogênea foi para essa concentração aqui de 30% de gadolínio.
né? Os defeitos de superfície que surgem podem ser atribuídos aos dopantes, né, de gadolínio no processo de crescimento dos cristais. Aqui dos resultados, ainda, eu trago para vocês o diagrama do nível de energia para o sistema dessas nanopartículas. Bom, basicamente aqui nessa parte, os autores eles falam, né, dos principais mecanismos de conversão ascendente, que são são esses três principais mecanismos. A absorção, que pode ser tanto do estado fundamental como de um estado excitado. A conversão de transferência de energia, que é esse segundo mecanismo aqui. E o terceiro, que é importante também, a sensibilização cooperativa. E entre esses três mecanismos, esse aqui, o de transferência de energia, né, é o mais eficiente durante o processo de conversão. Bom, o íon de Erbil ele é excitado, né, a partir do nível fundamental desse nível aqui, né, o quarteto I15/2. E o processo de absorção pode ocorrer de duas formas. Né? Um primeiro é através da absorção do fóton do laser, né, que foi utilizado nas medidas de fotoluminescência. 980 nanômetros, né, o comprimento que foi utilizado para excitar o material. E também através da transferência de energia desse outro íon. Então o érbio ele pode ser excitado, né, através desses dois mecanismos. Bom, os principais decaimentos não radiativos são esses aqui indicados por essa setinha pontilhada aqui preta, que é desse nível aqui para um desses dois na verdade, e desse nível de energia para esse. Então eles podem ocorrer esses processos de decaimento não radiativo. E nessa situação aqui, né, quando o elétron ele decai para esse nível aqui, acho que eu falei aí em íon, é porque o artigo ele é um pouco confuso mesmo. Na verdade, eu não sei como é que esses caras eles conseguiram publicar nessa revista, porque tem aqui nesse artigo eu encontrei erro conceitual, erro numérico. Ele faz uma misturada entre íon, elétron, fóton, que acaba confundindo muito, entendeu? Sem falar que ele não fez muitas medidas também, a discussão não é boa. Eu tenho artigo que a discussão é bem melhor, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Eu falo isso porque, pelo peso que tem essa revista, eu achei muito superficial, né, esse artigo. Mas enfim, nessa situação aqui, né, o elétron ele pode absorver um segundo fóton, que pode ser, como eu já falei, pode ser do laser ou então, né, do itérbio, e saltar para esse nível energético aqui. Outra coisa é que a seção de absorção dos íons de itérbio é mais ampla essa seção. Então, o processo de transferência de energia ele deve desempenhar um papel mais importante, mais predominante, né, nesse mecanismo de conversão up. Então, essa parte aqui era isso que eu tinha para falar. Essas propriedades aí de fotoluminescência que esses materiais aqui apresentam são devidas às transições de polo elétrico, né, como ocorre de forma parecida lá com as transições do európio. Então nessas imagens aqui agora, os autores eles apresentam, né, a investigação da intensidade fotoluminescente com o passar do tempo. E eles fazem essas medidas aí utilizando diferentes tempos de duração de excitação um laser pulsado. E aqui nós temos aqui a curva verde, né, a duração de 109 microsegundos, também para esse tempo de 1092, 4368, 4368 também aqui, só que aqui, essa amostra aqui é a amostra sem gadolínio, a amostra, vamos dizer assim, sem codopante, sem gadolínio, né, porque tem outro codopante lá.
Já esse aqui é a amostra com 30% de gadolínio. Né? Então aqui também ele faz para 4.586, né? A duração da excitação. Claro que essas curvas aqui elas são proporcionais, né, à população dos estados excitados. E aí os autores eles ajustaram, né, a essa expressão aqui, onde esse dt ele representa a intensidade em qualquer ponto aqui da curva, seja ele com a excitação ou sem a excitação. E esse termo aqui, né, que tem o subíndice D, ele é a vida útil do decaimento da fotoluminescência desse material, que é influenciado pela vida útil do nível de emissão, né, que está emitindo, na verdade. E também, né, pela vida útil dos níveis de energia que alimentam aquele nível de emissão no processo de transferência de energia. Ou seja, esse termo aqui ele depende tanto da vida útil, do nível que está excitando, que está fornecendo energia, através da transferência de energia, como, né, da vida útil do nível que está emitindo. Já esse outro termo aqui, ele representa o tempo de subida, que também é influenciado pelo tempo de vida, né, do estado emissor e também da taxa de transferência de energia. Então, eles fizeram aí o estudo, né, dos fenômenos em relação ao tempo de duração da excitação desse material e concluíram lá algumas coisas que eu não vou me aprofundar para esse vídeo não ficar tão longo. Mas é interessante que nessa medida aqui apareceu esse outro pico aqui, em torno de 4.600 microsegundos, e ele corresponde ao início da recitação do estado fundamental, quando o tempo de duração, no caso esse tempo aqui, né, de 4.586, atingiu o período crítico, né, de excitação. Então as próximas medidas eles não utilizaram esse tempo aqui justamente para superar esse efeito aí de recitação do material. Então ele utiliza esse tempo na verdade aqui. Então aqui agora temos aqui o comportamento da fotoluminescência, né, que está em função da concentração e em função do tempo. Né? Ou seja, você tem o comportamento da intensidade fotoluminescente com o passar do tempo para várias concentrações de gadolínio. E nessa figura aqui, ele monitorou a emissão na região do verde, enquanto que nessa outra medida aqui, ele monitorou, né, ele ficou observando somente a emissão na região vermelha, que é em torno de 656 e a verde em 550. Mais na frente a gente vai ver que através do espectro fotoluminescente as curvas apresentam picos, né, de emissão na região verde e na região vermelha. Então por isso que ele monitorou, né, esse decaimento aí para essas duas regiões. E claro, o comprimento de onda de excitação foi do laser, né, de 980 nanômetros. Então aqui é possível ver nessa tabela que com o aumento da concentração de gadolínio, esse tempo de vida útil, né, fotoluminescente, ele aumentou tanto para a região verde quanto para a região vermelha. Então veja que ele conseguiu um bom resultado, né? Ele conseguiu aumentar o tempo de vida fotoluminescente com a concentração de gadolínio. Aqui nessa expressão aqui, teoricamente, né, a vida útil, que é representada por esse tal aqui, ela é expressada dessa forma aqui, né, onde esse termo aqui que tem rad representa, né, o decaimento radioativo. Esse aqui, NR, é o decaimento não radioativo. E esse KET significa taxa, né, de transferência de energia. Então você consegue expressar a vida útil através dessa expressão aqui. E aí, os autores trazem também o seguinte, que é a teoria de Dexter.
Eu não conhecia essa teoria, mas ela é muito importante. Depois eu vou me aprofundar mais nela um pouco para entender ela melhor. Que basicamente essa teoria vai fazer o seguinte: ela vai descrever a relação da probabilidade de transferência de energia com a separação SA. O que isso quer dizer? Essa separação aqui, ó, essa distância SA é entre o sensibilizador e o ativador. Ou seja, quanto maior essa distância aqui, menor a probabilidade da transferência de energia ocorrer. Né? É meio que lógico, né? Então veja, essa teoria ela pode ser expressada, na verdade, né, é uma relação dessa que tem essa cara aqui, ou seja, a probabilidade de sair acontecer, dessa transferência de energia acontecer, ela é inversamente proporcional a essa distância. Ou seja, se essa distância aumenta, essa probabilidade ela diminui. Isso aqui explica porque a vida útil é prolongada com a concentração de gadolínio, como a gente viu lá no slide anterior. Por quê? Porque, veja, com o aumento da concentração de gadolínio, né, nas nanopartículas, o que é que vai acontecer? Menos íons de ítrio e de térbio você terá, né, porque eles foram substituídos por íons de gadolínio. Então, o que é que isso vai acontecer? Essa separação média aqui, ela vai tender a aumentar. E se ela aumenta, né, essa probabilidade de transferência de energia, ela diminui. O que pode levar a vida útil prolongada dos nanomateriais, como a gente viu no slide anterior. Essa daqui é a última medida. Então, ele só teve 3 medidas, basicamente, né, o artigo. Foi DRX, microscopia e fotoluminescência. Claro, teve o decaimento, né, o tempo de decaimento fotoluminescente e o espectro mesmo de fotoluminescência. Então, nessa figura aqui, é o espectro, né, de fotoluminescência obtido excitando material em 980. E aqui você consegue ver as principais transições, né, que a gente viu lá no diagrama de níveis de energia. Né, aqui na região verde e aqui na região do vermelho. Nessa outra figura aqui, ele monitorou a intensidade, né, dos principais picos de emissão. No caso, o pico de emissão na região vermelha, que é atribuído a essa transição. O pico atribuído à região verde 540, que é isso aqui, essa transição aqui. E o outro, a imagem não está tão legal, porque esses gráficos lá no artigo eles são muito pequenos, né? Então, quando você faz um recorte, a imagem fica assim um pouco distorcida. E em 520, né, que é atribuída a essa transição aqui. Então, o que foi que eles concluíram com essa medida? Há mudanças, né, na intensidade da emissão, tanto do verde quanto do vermelho, em função da concentração do dopante aqui do gadolínio. E aí eles concluíram que aqui houve um aprimoramento, né, nessa região aqui do verde, né, com a concentração de gadolínio. Essa diferença aqui entre a intensidade do vermelho e a intensidade da região verde, ela foi diminuída. E você pode ver através desse gráfico aqui também. Veja que com a concentração zero, sem gadolínio, você tem uma diferença aqui bem mais significante. Né? E quando foi aumentando a concentração de gadolínio, essa diferença ela foi diminuindo. Ou seja, o que foi que aconteceu? A concentração de gadolínio ela melhorou, ela aprimorou, né, a emissão aqui na região verde. Então, estes resultados revelam que a dopagem do lantanídeo adequada e a concentração controlada de íons dopantes, na verdade aqui seria o codopante que ele quis dizer aqui, né, que é o gadolínio, são capazes de modificar a eficiência da fotoluminescência em comprimentos de ondas determinados. Comprimentos de ondas determinados porque você observa, né, um determinado comprimento de onda e estuda o que acontece com ele, com aquela emissão, de acordo com essa variação aqui. Então, aqui nas conclusões, né,
Eu resumi mais ou menos em 3 tópicos principais. Né? O primeiro diz o seguinte: as medidas de microscopia eletrônica de varredura, né? Na verdade aqui faltou mostraram, acabei esquecendo, mostraram que a concentração de gadolínio influencia no tamanho das partículas, como a gente observou lá, tornando-as menores, né, para as maiores concentrações de gadolínio. Além disso, foi observado através dessas medidas de MEV que a concentração de gadolínio gera novos defeitos na superfície, né? Com a concentração surgem esses defeitos, defeitos de rede também, como por exemplo a formação de uma face convexa, né? Que foi citado lá naquele slide que falou sobre as medidas. E por fim, foi demonstrado que a vida útil de fotoluminescência em emissões seletivas, né, ou seja, para determinados comprimentos de onda, podem ser ajustadas variando a concentração molar dos íons de gadolínio. Então, pessoal, isso aí, a referência só tem essa daqui mesmo, que foi onde eu peguei o artigo lá. Logo, logo vou estar com o artigo aqui na Nature. E obrigado pela atenção. Um forte abraço aí para todos. Eu vou ficando por aqui. Até a reunião.